Boa noite a todos. É com imenso prazer que dou início à última reunião deste ano da endocrinologia do Hospital Samaritano. Bom, o nosso tema de hoje é tratamento da obesidade para a prevenção da doença cardiovascular. O que diz a nova diretriz? A minha querida amiga e palestrante é Cíntia Valério, que é endocrinologista do IED, onde nós nos conhecemos. Presidente eleita da Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, ABESO. Diretora da Federação Latino-Americana de Estudos da Obesidade, FLASO. Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Desde que eu conheci Cíntia, ela sempre gostou muitíssimo desse tema, né? Ela sempre esteve muito focada. E acho que essa nossa palestra vai ser diferente, mas vai ser muito especial. Eu te agradeço muito, Cíntia, de você nos trazer as novas diretrizes do tratamento da obesidade na doença cardiovascular. A palavra é toda tua e muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, Mônica. É um grande prazer estar aqui, estar entre amigos e trazendo, como você mesma falou, esse tema que eu gosto há muitos anos, enfim, e que a gente sabe que vem crescendo sobremaneira em termos de evidências, então é muito legal estar acompanhando o desenvolvimento do assunto nesses últimos anos. É, o tema vai ser exatamente esse, então, o tratamento da obesidade e como ele hoje, direcionado para prevenção de doença cardiovascular, ele consegue prevenir não só desfechos cardiovasculares, mas também as doenças correlatas. É, eu não tenho conflitos de interesse específicos para essa apresentação e trago um caso clínico do dia a dia de qualquer um de nós aqui, né? É um paciente de 51 anos, chega no consultório com queixa de cansaço, sonolência diurna, geralmente também com desejo ali de tratar a questão do peso. Já tem alguns anos que ele se queixa de insônia, tem um pré-diabetes e sim alterações ali de hábito de vida, não bebe, não pratica grandes atividades físicas, é mais sedentário. Indicações atuais seriam enalapril, a metformina e a atorvastatina. Então, vocês vejam, muito típico de consultório, né? Histórico familiar positivo para doença coronariana, uma irmã que infartou jovem. E esse exame físico aí, com um índice de massa corporal de 30, uma relação cintura-quadril, que depois eu vou ajustar, ela era um pouco mais aumentada, e com esses exames laboratoriais, né? Então, vocês vejam, paciente com obesidade grau 1, a relação cintura-quadril, como eu falei, é um pouquinho mais alta, então é 1,22, uma circunferência abdominal aumentada, cintura-altura, que é uma nova métrica que temos utilizado também, acima de 0,5, que é o parâmetro de referência, e um perfil lipídico ali fora da meta, triglicérides LDL, enzimas hepáticas tocadas, um NT-proBNP de 324, um clearance de creatinina uma taxa um pouquinho mais reduzida, ultrassom de abdômen com esteatose hepática e esse eletro com alterações ali de sobrecarga de átrio esquerdo, relação à linha de 15, uma disfunção diastólica grau 1. Falando dos problemas maiores desse paciente, ele tem vários, né? Mas assim, do ponto de vista de obesidade, ele cai num estadiamento muito ali, pouco favorável para ter um tratamento mais agressivo hoje. Olhando do ponto de vista macro, ele não é um paciente que tem diabetes, ele não é um paciente que já teve eventos, ele tem disfunção renal, ele tem AMS-LD, que são complicações sabidas ali do contínuo cardiorrenal metabólico, mas ele não tem hoje nenhum desfecho e nenhum estágio de obesidade que indicasse, por exemplo, por todas as discussões que existem aí recentemente, que ele pudesse receber um tratamento mais intensivo
ou mais agressivo, digamos assim, entre aspas, para a obesidade dele. Né? Eu vou pegar um exemplo lá de onde a gente trabalha no IED. Existe, felizmente, o serviço por mérito enorme da Lívia Lugarinho, mas também e da Karen como diretora e também de todos os que vêm trabalhando a respeito, eles têm lá a possibilidade para selecionar, por exemplo, o uso de análogo para alguns pacientes com obesidade. E o critério acaba sendo IMC mais alto, natural. Mas vejam vocês aqui, então, o disparate, o desafio que a gente tem hoje do ponto de vista de poder público mesmo, e não falo só de medicina de SUS, mas também a medicina suplementar e privada. A gente tem que selecionar o tipo de medicação para tratamento de obesidade, e a gente tem evidências de inúmeros desfechos que diminuem mortalidade e eventos, e a gente tem que saber qual é o paciente que nesse funil vai receber primeiro a medicação, digamos, de seleção. E aqui eu até dei uma caprichada no caso, esse paciente tem alguns problemas que deixam bem claro a indicação, mas o objetivo dessa diretriz que eu vou apresentar aqui e que levou 2 anos para ser, desde o seu início ali construída, e foi um trabalho de diversas sociedades, era trazer uma diretriz, então um guideline baseado em evidências para direcionar o tratamento das pessoas com obesidade, não olhando apenas para IMC e já obedecendo esse olhar que enxerga o paciente com obesidade como um paciente de maior risco. E aqui vão vir os próximos passos, que eu vou falar em relação a esse caso, baseados na diretriz. Eu quero que isso seja uma conversa, tá, Mônica? Você foi minha professora, eu me espelho em tantas pessoas que são brilhantes lá do IED, você é uma delas, então fica muito à vontade para ir me interrompendo enquanto a gente vai tendo esse bate-papo. Eu quero fingir ali que a gente está batendo ali, batendo papo e trocando ali informações de um caso clínico, por exemplo, de um paciente de consultório ou lá do IED. É, Pode essa, deixar. dire- essa Tô com diretriz, lápis e papel, já para. tá ótimo. E para todos também, né? A gente não consegue ver exatamente todos aqui, Mas eu mas tô de só olho. ver, tá ótimo. Então, assim, essa diretriz está fresquinha mesmo. A publicação nesse periódico, que é o Diabetology Metabolic Syndrome, saiu no dia 24 de novembro, então menos de um mês, tá? Mérito seu, Mônica, dá a chance para ela sair do forno. Estava no prelo já há algum tempo, e a gente teve uma publicação que foi é, em par com a Sociedade de Cardiologia, mas todas essas sociedades participaram. Isso é um grande orgulho para a gente. E todos esses autores das 5 sociedades. Então, a ABESO, a SBEM, a SBD, as 3 da endócrino, né, grandes da endócrino, além da SBC e a Academia Brasileira do Sono. É um grande orgulho estar aqui representando todos esses autores, porque a gente sabe a dificuldade que é chegar em consensos e a importância que é ter as sociedades falando a mesma língua, porque na hora ali da ponta, o médico que está atendendo precisa de uma diretriz que seja coerente para todas as especialidades. Então, é um agradecimento aqui por todos os autores e por todas as sociedades. Eu agradeço por poder estar representando nessa nossa reunião. E aí eu começo pelo primeiro ponto. Vão ser 2 partes, basicamente, a diretriz. A primeira é a estratificação e a segunda o tratamento. O primeiro ponto já vem aqui, que é uma sugestão de estratificar todo paciente com obesidade, antes de definir o tratamento de obesidade. Já posso falar que isso é um passo além do que já foi publicado em todas as outras diretrizes, tanto da Sociedade Europeia ou Americana. Porque a proposta aqui é que todo paciente com obesidade ele vai ter algum risco cardiovascular, digamos, embutido, como um paciente, por exemplo, que você vai iniciar terapia hipolipemiante. E não era adequado a gente começar um tratamento só baseado no peso. Então, empiricamente, no fundo, intuitivamente, com certeza, né, eu ainda, a ótima formação que eu tive lá no IED, a gente já fazia isso, mas ter esse direcionamento de avaliar o risco cardiovascular de todos os nossos pacientes e a proposta de estratificar baseado em um score de risco, essa é a primeira diretriz que traz. Então, foi um nível de evidência um C, né, um consenso de especialistas, mas que mais de 90% concordaram,
de que os pacientes adultos com sobrepeso ou obesidade, antes de ter o seu tratamento iniciado, eles devem ser estratificados. E aqui também é o segundo ponto diferente. A gente geralmente, para terapia hipolipemiante, calcula os 10 anos de risco de eventos ateroscleróticos. Aqui, a sugestão é o cálculo para, e isso é a mudança também atual das diretrizes mais recentes, risco IC ou risco de doença aterosclerótica. Do que é isso? O score proposto aqui, eu vou falar mais adiante, é o Prevent, ele hoje dá essa alternativa. Na hora de calcular o risco, eu posso colocar, digamos, para estimar o risco em 10 anos desse paciente ter um infarto, AVC, ou esse paciente ter uma descompensação por insuficiência cardíaca, por exemplo. E aí, esses são os pacientes, digamos, as categorias de risco que a gente vai ter, né? Os pacientes de risco baixo, eu vou falar mais adiante, mas vão ser aqueles com menos de 5% do score Prevent. Os pacientes de risco moderado ou alto ASCVD, que é de risco de aterosclerose, eles vão então compor uma categoria e o risco alto IC outra. Já é uma pergunta aqui normalmente. Por que não tenho muito alto risco, né? Que nem a gente faz, por exemplo, para hepatina, para eu saber se tem que intensificar ou não. Mas como hoje o direcionamento é para tratamento da obesidade e a gente não tem essa categorização e a diferença terapêutica do moderado ou para o alto risco, a divisão ficou sendo dessa forma, a gente não tem um muito alto risco, tá? Mas esse é o primeiro ponto. E é claro que com o pipeline que a gente tem de muitos medicamentos aí no futuro, muito próximo, de novos focos, novos fenótipos, esse tipo de estratificação ele vai ser refinado, mas ele vai ser extremamente útil para definir qual vai ser a melhor terapia anti-obesidade para o nosso paciente com sobrepeso ou obesidade. Ela tende a ser refinada, esse é que é o meu ponto. E aí, então, vamos começar no nosso fluxograma. Nosso paciente chegou, ele tem obesidade ou sobrepeso. Se ele já tiver IC diagnosticado, insuficiência cardíaca, ninguém tira dúvidas, né? Ele já é um alto risco IC, ele já tem IC. Se ele tiver um índice de IMC acima de 40, ele também automaticamente entraria no risco alto IC. E tem outros fatores que já colocam ele exatamente nessa faixa, sem precisar calcular nada. São esses aqui. Vocês vejam que o próprio score Prevent entra aqui acima de 20% em 10 anos, mas a gente tem, por exemplo, um paciente com fibrilação atrial ou com apneia obstrutiva do sono ou com níveis de NT para BNP elevados, e eu vou discutir isso mais adiante do nosso caso, esse paciente automaticamente já entra nessa categoria. E aí eu fui selecionando, tá? Porque eram muitas, são 35 recomendações, eu peguei as principais. Uma das primeiras perguntas é justamente em relação a esse rastreio de risco de IC. A gente tem esses pacientes de mais alto risco, mas e quando eu não tenho? Eu devo rastrear todo mundo? E aí a diretriz, ela direciona bem a orientação em relação a esse rastreio, seguindo também, foi com a SBC, né? Então, as orientações da Sociedade de Cardiologia, mas tendo peptídeos atriais ou método de imagem que seja sugestivo, esse paciente ele já é automaticamente considerado como risco alto IC. Aqui a evidência menor é uma classe 2A, nível de evidência C. E essa história do NT para BNP, vocês já devem ter ouvido muitas discussões a respeito, porque a gente sabe que a sensibilidade ela é diferente e ela vai diminuindo conforme há um aumento de IMC dos pacientes. Mas, e aí baseando-se assim nesses pontos de corte, em que se eu tenho níveis mais baixos, eu vou melhorando a minha sensibilidade do ponto de vista de descartar IC. Se eu tenho níveis mais altos, eu vou melhorando ali a especificidade. A diretriz considera exatamente isso. Então, um nível abaixo de 50, por exemplo, ele seria bastante sensível para descartar. Nosso paciente, se vocês se lembrarem, ele tinha 325 e ele já tinha um eco, e aí aqui a importância, já reforço, de fazer o eco num local de referência, mas ele já tinha ali alguns indicativos de também, além da queixa de cansaço, que muitas vezes passa despercebida no paciente com obesidade, já que eles, quando sedentários, como é o caso aqui, eles não valorizam muito o sintoma, né, e não estimulam a ponto de perceber ali que tem limitação em relação ao esforço, mas já é um indicativo desse paciente ter esse efeito.
Então, esse é só uma parte. Claro, vai sair uma diretriz SBC muito em breve só sobre isso, porque são muitos dados novos, mas em relação à obesidade especificadamente, fica essa ideia da importância de certificar os pacientes e categorizar como alto risco IC, se você tiver esses fatores que eu mencionei. Indo para outra categorização, que é o alto risco de aterosclerose, quando o paciente já teve evento prévio, segue muito o que a gente já usa para, por exemplo, terapia hipolipemiante. Doença estabelecida, esse paciente já é prevenção secundária de qualquer maneira. Se esse paciente for de prevenção primária, e aí é importante reforçar que, independente de score de risco, se esse paciente tiver qualquer um desses indicativos, ele já é prevenção primária com alto risco, diabetes, estenose arterial acima de 50%, score de cálcio alto acima de 100 em não diabéticos, ou acima de 10 em pessoas com diabetes, o score Preventim acima de 20% em 10 anos, a doença renal crônica, classes 3A em diante, a lipoproteínazinha mais alta ou o LDL colesterol inicial acima de 190. Clássico do que a gente já sabe da diretriz, por exemplo, de dislipidemia, que foi publicada até concomitantemente pela Sociedade de Cardiologia. Nosso paciente, ele não era prevenção secundária, ele já caía ali no alto risco IC, mas ele parecia ter um risco também alto de aterosclerose, certo? O que está faltando para a gente? Se ele não cair em nenhuma dessas outras categorias, que a gente calcule o score prevente, porque na categoria de alto risco aterosclerótico, a gente tem todos esses fatores mais um score acima de 20%. Muito bem. O score prevente, ele é um risco que ele é um score de risco que cada vez mais tem sido difundido, foi publicado pela primeira vez no final de 2023 na American Heart Association. Ele veio substituindo aquele score clássico que a gente costumava utilizar da calculadora da ARRA, que era, se não me engano, ali de 2018. E ele vem com essa proposta, então, se vocês virem, né, a calculadora é muito fácil de acessar por esse link. Proposta de, além de certificar o paciente em relação à aterosclerose, é o risco dele ter uma descompensação, internação ou morte por insuficiência cardíaca. O nosso paciente caiu com um risco de 7,9% global e em 10 anos e 30% 34% em 30 anos. Hoje em dia, a gente tem valorizado de 10 anos ainda, mas essa ideia de ter um cálculo e um risco estimado para mais tempo é muito importante, porque nas últimas calculadoras, né, isso era minimizado, era o lifetime risk, era só assim, como se fosse uma observação ali do aplicativo e não era tão valorizado. O que esse score tem de diferente em relação aos scores anteriores? Ele parece estratificar melhor, especialmente a pessoa com obesidade, porque ele leva em consideração o IMC, ele leva em consideração a glicada e a albuminúria, que não eram contempladas no cálculo inicial, e ele tem essa possibilidade aí de fazer o cálculo para global, cardiovascular, aterosclerótico ou de insuficiência cardíaca. Então, esse é uma parte, porque claro, a base de dados é norte-americana, são mais de 2 milhões de pacientes já cadastrados, a gente vai utilizando aplicado para a nossa população, que não seria o ideal, mas é o melhor com certeza que temos, e eu acho que de qualquer maneira vai ser um grande avanço utilizar isso para obesidade. Porque a grande crítica que foi feita na época, e que ainda hoje em dia estão se considerando em relação, por exemplo, à terapia hipolipemiante, é que esse score poderia desestimular ou desprescrever estatina para muita gente. Mas do ponto de vista de obesidade, talvez seja exatamente esse o ponto. A gente não tem como intensificar todo mundo. Então, entender que o score vai definir melhor o alto risco. Vejam, esse paciente aqui, pelo percentual, ele cairia no risco moderado para o alto, mas ele vai ser privilegiado em detrimento de ter um IMC de 30,1. Então, esse é um dado importante, é um dado que eu queria enfatizar aqui. Esperamos que essa diretriz, só com esse dado de primeira parte aqui que eu estou apresentando, que é propor para calcular scores e estratificar risco cardiovascular de qualquer paciente que entre no consultório,
eu entendo que ele já tem um avanço grande em relação às demais propostas anteriores. Então, a outra recomendação que eu falei é exatamente essa do Score Prevent. Ele tem limitações, ele é aplicado dos 30 aos 79 anos, teoricamente é até o IMC de 40, mas foi então um nível de evidência 1C da publicação final, que foi feita a partir da votação dos pares, dos autores que participaram do estudo. Falei então das duas estratificações e falei muito do Prevent. Vamos ver como funciona na prática, né? Como eu falei, esse paciente ali pelo cálculo, ele caiu exatamente no 7,9, um risco moderado, não é um risco alto. Os percentuais, eles são exatamente muito parecidos com o que a gente usa para as terapias hipolipemiantes, né? Então, o baixo é menor que 5%, e esse, ele vai ser contemplado na outra diretriz que foi apresentada agora, no olhar abeso, com as principais recomendações. Então, não é que esse paciente não deva tratar, por favor, pelo contrário, a gente defende o tratamento sem inércia de obesidade para todos os pacientes, mas entender que os pacientes de risco alto e moderado vão cair aqui e devem ser reestratificados é, a cada avaliação, ou pelo menos assim, a cada ano ou 2 anos, é bem interessante, porque isso vai direcionar o tratamento. Indo adiante, então, na categorização, como eu falei, esse paciente com 7,9%, 7,9%, ele caiu no risco intermediário, um risco moderado. No fundo, vocês viram que ele tem mais de um fator de risco. Se fosse para categorizar por estatina, você já pensaria deles tendo um risco mais alto por causa da doença renal crônica. Mas o ponto todo aqui era um exemplo, né? É mais para a gente entender que hoje, com as terapias disponíveis, o risco moderado ou alto, eles acabam muito ficando nas mesmas indicações, o que diferencia o paciente que já teve evento estabelecido, eu vou falar logo adiante. Para finalizar essa primeira parte e trazer, então, a importância da estratificação de risco nos pacientes com obesidade ou sobrepeso, o resumo é basicamente esse aqui, então. Eu tenho meu paciente com obesidade ou sobrepeso e ele vai ser categorizado tendo aqueles fatores que eu mencionei anteriormente, ou como tendo já IC estabelecida, ou sendo em risco alto. Não tive como trazer todas as recomendações, mas a conduta aqui já vai ser muito parecida, com algumas nuances. Em relação à doença aterosclerótica, também, prevenção secundária, se já teve evento, prevenção primária com risco alto, se tiver nessas condições aqui, que são as que eu mencionei, da aterosclerose subclínica, vamos dizer assim. E, finalmente, se ele for um risco intermediário, que a gente vai chamar de moderado, 5 a 20% de chance de evento em 10 anos, esse paciente vai ter o direcionamento específico em relação à terapia anti-obesidade. O risco limítrofe 5 a 7,5, a sugestão é de reestratificar de tempos em tempos. A tendência também com o passar dos anos é esses pacientes que são mais jovens e que têm obesidade de mais longa data irem aumentando o seu risco. Tem essa discussão da obesidade metabolicamente saudável, mas que a gente sabe que efetivamente cada vez mais se entende que ela não existe, que no fundo esses pacientes eles vão convertendo para faixas de risco que vão aumentando com a idade. Então, basicamente, é só mais o paciente de risco menor de 5% que não ficará contemplado nas recomendações que eu vou falar aqui. Vou partir para a parte de tratamento agora. Aí eu acho que, de repente, a gente deixa as perguntas para o final, né, Mônica? Tá, Por enquanto, ninguém se animou, então. tá bem. É, no caso do tratamento, uma vez que você estratificou esse paciente, parece óbvio, mas tem que ser dito. Claro que toda pessoa com sobrepeso, obesidade, independente do risco, ele tem que ter uma mudança de estilo de vida instituída, orientada pelo seu médico e pela equipe multiprofissional, tanto do ponto de vista de uma dieta saudável, quanto de atividade física, né, idealmente com exercício de resistência e exercício aeróbico, com o objetivo aqui, no caso, de reduzir peso, melhorar a saúde, qualidade de vida, prevenir hipertensão, dislipidemia, diabetes e os desfechos cardiovasculares. Importante ressaltar, isso não ficou aqui na aula, mas saiu na publicação final, o tratamento comportamental ou de estilo de vida não deve postergar o início do tratamento medicamentoso.
as coisas têm que caminhar em conjunto, né? Aquele negócio do stepwise, vou dar 3 meses, 6 meses para esse paciente perder ou melhorar, né, perder peso, melhorar é, o condicionamento para depois iniciar a medicação de obesidade, é uma conduta que é errada se esse paciente já tiver complicações, como é o caso aqui, dos riscos moderado e alto. Então, é importante ter isso em perspectiva, que o tratamento ele é em conjunto, aqui não se tem dúvida que é um A. O principal estudo que foi utilizado e que hoje em dia ainda é muito mencionado e considerado quando se fala em mudança de estilo de vida é o Look Ahead, que lá, um estudo Lancet, lá em 12, 15 anos atrás, já mostrou, e o objetivo aqui era em pessoas com diabetes tipo 2 e obesidade, observar se com a mudança de estilo de vida mais intensiva, com dieta mais restritiva e atividade física, havia mudança do desfecho composto em 10 anos. Na prática, o desfecho composto não aconteceu nesse período de tempo, mas a mudança sobre circunferência abdominal, níveis de algumas complicações do diabetes, como a nefropatia, neuropatia, qualidade de vida, dose de medicamentos, isso ficou indubitável, né? Desfechos como glicada, perfil lipídico, todos absolutamente melhores com a perda de peso observada nessa população aqui de 5 mil pessoas com diabetes e obesidade. Quando passando adiante, né, falando sobre meta de tratamento, cada vez mais vai se discutir isso, porque a gente tem medicações mais potentes, então é adequado indicar percentual de metas ou eu vou indicar percentuais de metas mais desfechos de melhora de complicações, ou as duas coisas, ou eu vou buscar a, entre aspas, normalização do IMC e da cintura ou cintura-altura, tudo isso está sendo muito discutido. Nossa própria diretriz só da BESO, daí publicada agora, vai trazer mais dados a respeito, mas essa sugestão do 5% para prevenção para redução de peso, mas melhora de fatores de risco e prevenção do surgimento ou atraso do surgimento do diabetes tipo 2, ela vem das evidências existentes e a meta de pelo menos 10% do peso máximo atingido para redução de eventos, especialmente aqui para pacientes de risco moderado ou alto, ela é uma recomendação. Aí alguém vai falar assim, nossa, mas vocês puseram na diretriz da BESO também só o 10%. E enfatizar aqui para vocês a importância da gente estar num grupo que tem 5 sociedades, mas que tem também a cardiologia, né, o pessoal do sono, ou seja, são outros especialistas reconhecendo a importância do tratamento da obesidade de forma consistente, sustentada e agressiva, 10% agressiva para redução de eventos. Então, a gente reconhece que isso é bastante importante, assim, do ponto de vista até de conceito do que a gente vivenciou nos últimos anos do tratamento da obesidade, que tantas vezes foi colocado de lado em detrimento de outros tratamentos. A redução dos 5%, que hoje parece uma besteira, né? É muito pouco, tal. É importante porque, afinal de contas, é o critério que utilizamos para ver se esses pacientes são ou não respondedores a determinado medicamento, aquela perda de peso inicial. Esses são dados, por exemplo, de um estudo japonês. Lá, vocês sabem que para os asiáticos, IMC de 23, ele já é considerado de sobrepeso e obesidade. Então, esses pacientes com perdas menores percentuais, eles já vão estar tendo proporcionalmente melhoras metabólicas importantes. Isso é visto também nos caucasianos. Deixo aqui a ideia que os fatores de risco da síndrome metabólica, eles já podem melhorar com perdas mais limitadas. Eu não tenho que ter perdas tão agressivas para ver melhora de controle glicêmico, melhora de triglicérides, redução com aumento de HDL, com controle pressórico, por exemplo. A gente tem esse gráfico que é bem clássico, né, da maioria das publicações e até dos diretrizes, que traz os percentuais de peso atingido para cada um dos desfechos. Então, chama atenção aqui para vocês como a famosa síndrome metabólica, ela já vai melhorando desde os 2, 3% de peso perdido. É o que queremos? Com certeza queremos faixas maiores, mas isso é bem
importante de ser compartilhado com nossos pacientes, porque já é estimulante. Muitas vezes todos aqui vivenciamos, o paciente está ali, começou a perder, responder à medicação, perdeu um pouco de peso e já ajusta a medicação para hipertensão, já ajusta a medicação ali para o diabetes, já permite a ele reduzir a dose de algum antihipertensivo. Então, esses são dados importantes e que podem, uma vez bem compartilhados, direcionar o paciente em busca de um engajamento no tratamento para perdas mais agressivas. Indo mais adiante, então, da onde tiramos o 10%, né? Lembrem que é uma diretriz toda baseada em evidências. Então, a gente tem, por exemplo, do próprio Look Ahead, não nos primeiros 10 anos, mas ali nos anos subsequentes, claramente essa melhora do desfecho do ponto de vista de, tudo bem, aqui foi uma análise de pós-hoc, desfecho que não foi ali o primário, mas que observou exatamente aqueles desfechos duros, reduzindo num mais longo tempo de acompanhamento das pessoas que perderam mais de 10% de peso corporal inicial. Então, a ideia de que a perda de peso corporal inicial, mais agressiva e sustentada, ela mostrou sim redução de eventos aqui em torno de 24% nesse acompanhamento, nessa análise pós-hoc após 10 anos no grupo que sustentou a perda. E não foi só desse dado, então a recomendação, ela também partiu, por exemplo, do que a gente aprendeu com a cirurgia bariátrica. O estudo SOS mostrou no seu acompanhamento ali na análise retrospectiva a redução das internações por IC, dos desfechos relacionados à descompensação por IC e morte cardiovascular. E não é porque aqui só a cirurgia é muito boa. A gente tem que pensar que aqui são pacientes que foram operados versus pacientes que estavam fazendo tratamento conservador, que na época era absolutamente limitado, menos de 5% de perda. Então, era basicamente um grupo quase que placebo, porque a gente tinha só mudança de estilo de vida. Muito importante posicionar isso, porque a gente tem que aprender com esses conceitos. E partindo então, né, para a ideia, saindo das metas, mas falando de farmacoterapia específica, vocês se lembram que o nosso paciente é um risco moderado? Pacientes com risco moderado ou alto, preferencialmente, vão ter ali a recomendação de tratamento com dupla agonista ou os agonistas do receptor de GLP-1 para redução de peso em conjunto com a melhora dos fatores de risco cardiovasculares. Então, aqui, como eu falei, né, um paciente que talvez pré-diabetes, IMC 30, não ia ser contemplado como uma primeira escolha se a gente começar a colocar muitos funis, só se teve diabetes, só se já infartou, só se o IMC é muito alto. Mas ele é um paciente de altíssimo risco, então a ideia da diretriz é exatamente essa. A gente usou muitos estudos de evidências para trazer esses dados, então aqui um deles é justamente o estudo com SEMA 2.4, o STEP 10, mostrando ali no acompanhamento de pessoas com obesidade e pré-diabetes a redução de a taxa de conversão à normoglicemia e a melhor chance do paciente em termos de não progressão para diabetes em relação ao grupo tratado, né? O grupo com SEMA aqui é o grupo azul mais escuro. No caso da tisepatida, agonista dupla, é exatamente a mesma coisa, né? Quer dizer, os números são ainda mais impressionantes. Então, a gente tem 97% de pacientes que vão no acompanhamento que tivessem obesidade e um pré-diabetes ali, ou uma intolerância à glicose, não irão progredir para diabetes tipo 2. Então, muito marcante aqui esse acompanhamento em 3 anos. Não deixa dúvida, quando a gente fala, né, dos dados do Surmount e o tratamento direcionado para a obesidade da maioria desses pacientes vai ter um efeito que é definidor de história natural de doença aqui. E por isso que essas evidências elas não podem ser ignoradas até do ponto de vista de saúde pública. Essa é uma planilha que depois foi adaptada, que a gente publicou em 24, trazendo um compilado do que são os efeitos de cada uma das medicações nos diferentes desfechos. Vai ter uma publicação nova na diretriz coordenada pelo Fernando Geschman, agora
que já saiu com as recomendações nesse mês, agora, semana passada, lançadas no Olhar Abeso, mas publicadas serão logo em seguida, né, no início do ano. Mas eu queria trazer assim a ideia do que é tratar a obesidade de verdade, né? A gente não trata só peso, muito além disso. A gente trata a qualidade de vida, a gente muda história natural de diversas condições. E hoje em dia ninguém tem dúvida disso, né? Assim, a cardiologia está junto conosco, a hepatologia também, e cada vez mais seguramente a gente vai ver nas outras especialidades, porque é mudança de história natural, de complicações diversas. Talvez só a cardiologia foi a que mais apareceu, porque acaba sendo também a maior causa de óbito desses pacientes com obesidade, especialmente os que têm alterações metabólicas. Indo adiante, a outra recomendação, ela é de pessoas com obesidade ou sobrepeso e que já tiveram eventos. Aqui a recomendação ficou com classe 1, nível de evidência B, foi baseada toda no SELECT. Então, essa é a população que foi ali base para essa recomendação. A gente entende que muito em breve a gente deve ter outras recomendações de outros estudos que vão permitir a gente mudar esse nível de evidência, mas vocês já devem conhecer muito bem esses dados apresentados no final de 23, 17 mil pacientes que tinham apenas o primeiro estudo, né, que mostrou tratamento da obesidade, pessoas sem diabetes e que com desfechos prévios e que foram tratadas para obesidade com a semaglutida 2,4, apresentaram essa abertura de curvas precoce. Isso tudo já foi super já discutido, partido e todo divulgado em suas nuances e análises exploratórias, mas vai ser sempre um landmark mostrar essa redução de 20% no topo do tratamento das outras condições. Então, eram pacientes que estavam otimizados para tratamento de hipertensão, de dislipidemia, e que estavam ali com o seu maior risco de eventos cardiovasculares em 10 anos muito alto ainda, e que tiveram redução de 20%, um dado só comparável aos achados que a gente teve com estatina no passado. Indo adiante, a recomendação aqui é para pessoas com diabetes tipo 2, a SBD está junto conosco, então, né, nessa publicação. E aí o diabetes nesse contexto saiu na frente, porque há muito tempo a gente já tem essas evidências para pessoa com diabetes tipo 2 e obesidade, né? Então aqui é muito claro que os análogos, e a gente tem os estudos de todos, né, da Lira, com o líder, com a Dula, o Rewind, a SEMA, eu vou mostrar, a gente teve dados depois até do próprio dos pacientes com diabetes tipo 2, a gente já tinha desde ali os estudos com. Ai, meu Deus, está faltando na memória. Me ajuda, Mônica. O com o Ozempic, depois com a Semoral, que foi publicado agora mais recentemente, mas todos mostrando redução de eventos. O que eu queria falar de importante é assim, por quanto tempo isso ficou bem na ponta do nosso nariz e a gente não quis ver, né? 90% desses pacientes, eles tinham já obesidade ou sobrepeso. Provavelmente, ao tratar esses pacientes mais intensamente, né, de forma intensiva, quando eles ficavam com um diabetes, a gente perdeu o timing de tratar a aterosclerose que já vinha se estabelecendo no contínuo cardiorrenal metabólico desses pacientes. E aí, a percepção aqui, é claro que é bem heterogêneo, mas que os dados de diabetes hoje são tão impactantes porque muitos pacientes com obesidade deixaram de ser tratados e desenvolveram o diabetes junto com a aterosclerose que vinha ao mesmo tempo, enquanto eles ainda tinham só a síndrome metabólica. Os dados vocês devem conhecer bem, né? A gente tem meta-análises extensas, lembrei, o SUSTEM, com o SUSTEM, o LIRA, que foi com LIRA, a gente tem o próprio Harmony, então, de medicações outras, mostrando que não é um efeito de medicação só, assim, de classe, não deixando dúvida, né, o Pioneer com a Semoral, mostrando que sim, essas medicações têm efeitos cardiovasculares de proteção. O da Semoral é mais recente, como eu falei agora há pouco, a gente sabe
nos pacientes com doença renal crônica, a aterosclerose ela é mais avançada, ela é mais agressiva e os dados com semoral mostraram também benefício quando a gente avaliou o MACE de 3 pontos nesses pacientes que tinham diabetes e que foram tratados, especialmente aqui com a semoral, também mostrando o mesmo resultado que foi visto ali com a semi-injetável. Indo adiante, do diabetes, foi interessante trazer essa recomendação em relação a pessoas com doença renal crônica, porque foi também uma publicação que saiu no meio do caminho durante esse ano e que mostrou que pacientes que fizeram uso da acima de 1 miligrama tiveram também melhora impressionante de desfechos cardiorrenais. O estudo que eu estou falando aqui, né, com a semi-injetável, foi o estudo SOUL, que mostrou que pessoas com doença renal crônica e diabetes tiveram uma menor progressão dos desfechos relacionados ao evento renal composto, como desfecho primário. Entre os desfechos que foram hierárquicos, a gente tem ali o que é o clássico do MACE, que é a morte cardiovascular, e a IAME não fatal e AVC. Importante falar que esses pacientes, talvez aqui, a meta de peso já não se aplica. Esses pacientes já estão no contínuo cardiorrenal metabólico com ali um risco cardiovascular mais avançado. Mas a diferença que faz a utilização da semaglutida também nessa fase da doença, também mostrando que você consegue impedir a deterioração do composto né, da doença cardiorrenal metabólica nessa fase e diminuir morte, e acaba sendo o desfecho mais importante para o nosso paciente, inclusive aqui morte por todas as causas. Indo mais adiante, então, isso que eu estou falando aqui, claro, né, quando se fala de diabetes, já tinha sido contemplado nas outras diretrizes, mas é importante trazer que esses pacientes eles têm as doenças em conjunto. Então, mais um ponto eu acho a favor aqui da gente olhar o paciente como um todo. Falando agora da última, né, da quinta sociedade que compôs brilhantemente junto com a gente, que foi a Associação Brasileira de Medicina do Sono, a recomendação de perda de peso para todos os pacientes com apneia do sono, especialmente moderada a grave, ela é ponto pacífico, que pacientes com apneia de sono moderada a grave em uso ou não de CPAP têm uma melhora importante da gravidade ou até remissão da apneia. E aí eu estou falando aqui de IMC acima de 30 e dos dados com tizepatida. Então, ela pode ser uma opção quando disponível em combinação com a mudança de estilo de vida. Os dados são bastante claros, né, e foram publicados. E, inclusive, isso levou à mudança de bula na tizepatida. A gente sabe que nas doses de 10 e 15 ela tem indicação específica para tratamento da obesidade e apneia do sono. E, finalmente, a liraglutida, que também tinha dados lá do programa Scale, mostrando redução da gravidade da apneia obstrutiva do sono com o uso de lira 3.0. Aqui a evidência é um pouquinho menor, classe 2B, nível de evidência B, todos, né, é tudo de um estudo, mas mostrando que a gente tem opções que vão melhorar outros desfechos além da doença cardiovascular. Aqui a redução aí de índices apneia e hipopneia nos pacientes que tinham apneia do sono obstrutiva moderada grave. É difícil às vezes a gente olhar esses parâmetros e entender, mas assim, quem já viu um paciente com apneia do sono importante, tipo aqui, quase 50, 60, 70 eventos, imagina, de hipopneia por hora, despertares noturnos, a gente sabe a diferença que faz na vida de um paciente. Ele fica sonolento o dia todo, ele não tem nenhuma qualidade de vida, ele vive cansado. E aí, aqui, um tratamento que consegue mudar também a história natural e esse desfecho. Indo agora bem para o final, a recomendação. E aí a gente tem mais, tá? Teria recomendação para IC, teria outras recomendações para falar aqui, mas eu resumi das 35, 15, Mônica, senão vocês não iam aguentar eu falar até o final da noite. Mas o tratamento cirúrgico não era o objetivo da diretriz, mas sim, ele tinha que ser contemplado por votação. Então, as duas recomendações que ficaram
é essa de que pessoas com obesidade grau 2 e risco alto ou moderado, a cirurgia bariátrica vai ser recomendada se o tratamento clínico disponível for insuficiente ou falho para promover a perda de peso sustentada e melhora de fatores de risco e doenças associadas. E uma nuance, né? As pessoas com obesidade grau 2 e IC estabelecida, essa cirurgia ela pode ser indicada, mas ela tem que ser considerada com cautela por conta do próprio risco cirúrgico do paciente. Muitas vezes a cirurgia vai ser uma ponte até de sobrevivência para esse paciente quando está em fases mais avançadas, conseguir ter acesso a melhores tratamentos e eventualmente até a transplante cardíaco. Então, a gente achou importante colocar essa recomendação com nível de evidência menor, baseados aqui nesses estudos que mostram como o paciente também controle, ou seja, sem tratamento e que foi simplesmente acompanhado, ele tinha uma mortalidade muito maior. Lembrar que aqui a gente está falando de ICC, né, não é a ICFEP, então a insuficiência cardíaca congestiva ela tem nuances quando a gente fala da fração de ejeção reduzida, né, então esses pacientes a gente sabe que eles podem até recuperar um pouquinho de função, mas se já for muito avançada, muitas vezes o próprio tratamento da obesidade com drogas mais potentes, ele vai melhorar sintomas relacionados a IC, pode melhorar um pouco a sobrevida, mas talvez ele não vá trazer o mesmo benefício do que se ele fosse mais precoce. E aqui eu vou finalizar com o fluxograma, que é uma tabelinha dos achados, né, das recomendações da nossa diretriz, dividindo os pacientes, deixa eu colocar ela completa, nesses 5 quadradinhos, né? Então, lembremos, é o paciente de IC já estabelecida, ou ICFEP ou ICC, e aí a gente tem recomendações, inclusive com a SGLT2, não pela perda de peso, mas pelo papel que eles desempenham do ponto de vista de melhora dos desfechos, já bem conhecidos, o risco alto IC. Aqui é um resumo das recomendações, né? A gente tem a prevenção secundária para o paciente com doença aterosclerótica estabelecida, temos o que seria a prevenção primária, não é só risco alto com diabetes, a gente vai ter prevenção primária no risco moderado, muitas vezes, ou alto sem diabetes, mas os pacientes com diabetes acabam sendo a maioria aqui. E o moderado de doença aterosclerótica, que foi o nosso caso clínico, lembrar aqui que esse paciente também vai ser contemplado com análogo ou com agonista duplo, porque esse paciente vai ter benefício em termos de história natural da doença se ele for tratado de forma adequada. Então, vocês podem falar, nossa, mas então você certificou, mas ficou parecido com o que seria do risco alto? Não, entendemos que é um ponto a mais, é um passo adiante, a diretriz ela vem ocupar um espaço e uma lacuna que está sendo muito discutida intensamente em todo mundo, que é quem é o paciente com obesidade que vai precisar ser tratado mais agressivamente e intensivamente. E aqui agressivo não é perder muito peso, é muitas vezes tratar agressivamente os fatores de risco e as complicações associadas e entender que quem você vai tratar mais precocemente, você vai estar deixando de sobrecarregar todo o sistema e vai estar aumentando vida e qualidade de vida dessas pessoas. Então faz diferença para todos nós. Assim eu vou para as minhas mensagens finais. Ponto maior, talvez, desse diretriz e de todo o nosso trabalho na mesa é trazer a ideia de que a obesidade nunca foi só um fator de risco e hoje não só é uma doença crônica, mas eu falaria que ela é a doença, porque ela está no centro do processo, ela é o início da base do contínuo cardiometabólico e, além de ser altamente prevalente, ela está na raiz que vai levar a complicações que vão ser a principal causa de morte dos nossos pacientes, que é a cardiovascular. Essa categorização de risco, se ninguém segurou nada do que foi falado aqui e ficar com essa ideia de que estratificar o paciente com obesidade é a base do processo, já vou ficar muito satisfeita, porque esse é o primeiro ponto que a gente quer trazer e divulgar para todos. Lembrar que rastrear o paciente com obesidade, muitas vezes, para isso é muito importante, porque é uma doença muitas vezes silenciosa e absolutamente assintomática nesses pacientes, e aí a discussão de exames e
testes de imagem, eco, o próprio NT para o NP, ela é válida e ela tem sido bastante reforçada. E o número mágico de 10% de perda em cima do peso máximo atingido, ele vai ficar, ele veio para ficar. Felizmente, com as novas terapias, a tendência é que isso seja ainda mais agressivo no futuro, mas é importante reforçar que se for menos também, a gente tem melhora metabólica e o importante é não deixar de tratar esses pacientes. Deixo aqui o convite para vocês baixarem a diretriz, é, e posso compartilhar depois, né? O PDF, é claro. Já tinha muita coisa apresentada durante o ano, espero que eu tenha conseguido também trazer algum dado diferente ali da visão de quem participou de dentro ali das discussões. Muito obrigada, viu, Mônica? Eu agradeço. Não, primeiro eu agradeço, foi muito, muito bom. Otávio pergunta que você defina a diferença entre obesidade e sobrepeso. É, a gente utilizou, Otávio, a definição clássica mesmo, tá? A obesidade é o IMC maior ou igual a 30 quilos por metro quadrado. A gente faz o cálculo, né, de peso corporal sobre altura ao quadrado e o sobrepeso é acima de 25. É, do início do ano, com toda aquela história de Lancet Commission e definição de obesidade clínica e pré-clínica, eles quiseram abandonar o conceito de sobrepeso e falar que todo mundo tem obesidade. A EASO, que é europeia, também usou esse conceito. Mas, de forma prática, os, os estudos todos levam em conta para a droga ser aprovada pelas agências regulatórias o critério de obesidade, que é IMC acima de 30, ou acima de 27, que é o sobrepeso, mais comorbidades. Então, assim, existe uma discussão grande, muito forte, e é provável que essa tendência seja alcançada de mudar isso em bula e mudar o objetivo dos estudos clínicos dos remédios de obesidade. Mas, por enquanto, o sobrepeso e a obesidade vão ficar. E a tendência que a gente tem visto aí das discussões é eles usarem objetivos combinados. Então, assim, eu vou melhorar a obesidade e o meu objetivo, né, o critério além do IMC vai ser melhorar tal complicação, tal desfecho e assim por diante. Mas é uma grande discussão. Eu acho que eles não vão conseguir abandonar o sobrepeso, não. Ele vai ficar por aí. Tem uma pergunta aqui. O uso do Renildo, o uso das novas terapias farmacológicas para a obesidade, capazes de induzir a perda rápida e significativa de peso, pode predispor à litíase biliar pela alteração da composição da bile. Além desse risco, quais outras complicações clínicas ou metabólicas devem ser consideradas no acompanhamento desses pacientes e como podemos preveni-las de forma segura e eficaz? Ele falou dos análogos em geral, né, Renildo? Assim, essa discussão toda da doença hepatobiliar veio dos dados com liraglutida, né, do estudo SCALE. A gente teve alguma coisa também ali dos dados com lira antes ainda, dos pacientes com diabetes, mas do ponto de vista bem prático, os dados mais recentes, por exemplo, com a semaglutida ou com a própria tirzepatida, e ele entra em tudo que é estudo clínico, se vocês repararem, não mostra tanta diferença do grupo estudado em relação né, com medicação e o grupo placebo. Então, assim, existe em bula, a principal preocupação quando se fala de doença hepatobiliar é a complicação, né, quando tem a migração do cálculo e a pancreatite. Eu acho que, do ponto de vista prático, acompanhar o seu paciente, que por ter obesidade já tem um risco maior de qualquer maneira, né? A gente sabe disso. A gente sabe que, por exemplo, pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, às vezes, muitas vezes, fazem a colecistectomia de forma até preventiva, dependendo de como que está ali essa questão da viabilidade desse paciente, a perda de peso, oscilação rápida, ou de peso, o perfil do paciente também ele é muito importante para predispor ou não, mas meu ponto básico é complicações mesmo descritas, não, a gente está falando de eventos adversos que têm que ser reportados em bula e conhecidos pelo médico.
Eu acho que falar de complicações é muito ruim porque dá a impressão para o paciente que todo mundo vai ter. E é justamente o contrário. Às vezes, você tratando esse paciente é que ele fica com menos risco de ter diversas complicações, como eu apresentei aqui. Então, sim, você pode investigar se esse paciente tiver microlitíase, lama biliar, e tratar antes de começar a medicação. Acho que é sem problemas, mas não é uma contraindicação absoluta. Contraindicações absolutas é carcinoma medular de tireoide, histórico pessoal, familiar, principalmente histórico pessoal, histórico, e mesmo assim, né, histórico de pancreatite, hoje em dia, se não tiver causa definida, e pessoas que tenham sensibilidade à fórmula. Então, as contraindicações absolutas são essas, a gente tem que cuidar em como passar essas informações para os nossos pacientes. Não são isentas de risco, a gente sabe que tem pacientes que estão fazendo uso digamos, sem nenhum tipo de acompanhamento médico, ver complicações a todo momento, mas aí o problema é do tipo de acompanhamento e o tipo de indicação, e não da medicação se ela for bem orientada e utilizada, né? Não sei se você concorda comigo, Mônica. Eu não só concordo, como eu acho um absurdo a maneira inadequada como esses medicamentos estão sendo utilizados, né? Eu acho que a coisa extrapolou de uma maneira, principalmente com os medicamentos entre aspas similares, né? Que eu acho que é um risco imenso, porque a gente não sabe nem o que estão tomando, né? Agora, Né, é, crise sanitária que a gente vive no Brasil, infelizmente. eu acho que não é só aqui, mas é um horror. Tem uma curiosidade, tem alguns pacientes que não respondem aos inibidores. Não sei se Aos você análogos. aos análogos. Não sei se você tem essa mesma experiência. Eu tenho alguns É, que você sabe o motivo, você faz o quê, como é que você que está na mesa, como é que você lida com isso? Porque tem pacientes que chegam, ah, já tomei tudo. é um grande desafio. Assim, mundo ideal, a gente tem que, para falar que esse paciente é não respondedor, é chegar na dose máxima por um período de. A gente tem pacientes que são menos respondedores, né? Então, assim, uma ótima resposta nos primeiros 3 meses da terapia, com aquela dose otimizada, já mostra que esse paciente ele vai responder bem no acompanhamento no longo prazo. Mas, assim, ter pedido pouco, e a gente está vivendo um momento de muitas vezes de switch, né? Troca de um, troca de outro, migrou, não tem mais tanto paciente virgem de tratamento. Então, assim, perder pouco ou não perder ou demorar a responder não é exatamente não responder. A gente vai ter novas medicações e a gente vai entender, mas a minha prática clínica hoje é sempre tentar outras alternativas, alternativas combinadas. A gente tem outras vias, a gente tem o paciente que às vezes só vai responder se combinar mais de um mecanismo, né? Então, tem lá o NUSH, que é o incretínico, e daí eu vou fazer, enfim, algum outro mecanismo de ação central. Então, é nunca desistir, porque às vezes é a combinação das coisas que vai fazer funcionar. Eu conto nos dedos, assim, os pacientes que eu poderia falar que não respondeu nada. Existem, mas não são muitos. Não, A minha percepção é. no esclarecimento é ótimo. Uma outra pergunta que eu tenho para você. Paciente obeso saudável, que a gente sabe que não é saudável, porque é obeso, né? Já por si só é uma doença. Você, quer dizer, ao redor de entre 30 e 40 anos, você pede eco de carótidas em todo mundo para ver se já iniciou a arteriosclerose, a partir de quando você perde imagem, como é que o que você recomenda aos seus pacientes? É. Ó, a pessoa com obesidade e que tenha, eu entendo que o saudável aí é aquele que ainda tem um perfil metabólico, lipídico que não é tão agressivo. Mas se você começa ali com uma circunferência abdominal aumentada, alguma gordura visceral tem. Eu falo que assim, sempre algum tipo de complicação você pode encontrar uma aterosclerose subclínica. é, o, o protocolo seria pedir se esse paciente tivesse pelo menos um fator de risco, né? Assim, a alteração de perfil lipídico, hipertensão, de guideline.
pessoa sem nenhum fator de risco, inicialmente, em princípio, você não pediria. Mas de verdade, Mônica, olha só, se você pegar tempo de doença, que é uma coisa que a gente discute pouco hoje em dia, tem obesidade desde os 18, tá com 30. Você realmente acha que você não vai encontrar nada? Talvez você não ache naquele eco de carótidas, mas algum tipo de complicação, mesmo que incipiente, esse paciente pode ter. Então, sim, eu peço muito o eco de carótidas, o eco, hoje em dia com essa história de ICFEP, eu vi que tinha muita coisa debaixo do nosso nariz, e que, pelo menos do meu nariz, que eu não via. Então, assim, esse rastreio inicial, claro, né? Eu estou falando agora a prática clínica minha. A gente não vai por isso em diretriz para todo mundo fazer no SUS, não é isso. Você tem que ter algum grau de suspeição. Mas a obesidade metabolicamente saudável é um conceito que está quase, ó. Assim, descanse em paz. Ela, no fundo, só mudou de nome, né? Assim, vai mudando de nome. É o pré-clínico agora do Lancet. A gente sabe que essa conversão para um paciente metabolicamente doente, ele acontece. Um fenótipo muito pequeno de pacientes ali, um perfil muito, muito restrito de pessoas vai ficar com essa obesidade só saudável por mais tempo. E aí ele não vai ter complicação metabólica, mas vai ter mecânica. Então, assim, saudável não vai ser. Mas o ponto é estudar o gene dessas pessoas, os painéis, e entender como e por que elas evoluem assim. Mas isso é uma grande minoria. Os estudos falam em 30%, as meta-análises, mas é menos do que isso, provavelmente. É que a gente ainda não tem o arsenal terapêutico para fazer gene, painel de todo mundo, infelizmente. Bom, é que a obesidade passou a ser doença há pouco Uhum. tempo. Infelizmente, né? Ela Mas que não bom era que agora. doença, não era É doença, né? é aquela coisa, né? Ninguém via como. A gente só Era descobriu falta de que. vergonha, né? Veja como é interessante, né? A gente só descobriu tudo isso porque apareceram terapias. Né? A gente consegue ver o antes e o depois e ver, não, peraí, esse paciente ele só não estava sendo tratado. Sem o tratamento de sério, ele não ia conseguir aderir à dieta. Então, é interessante como as coisas funcionam, né? Muita coisa na medicina é assim. A gente tem que achar o remédio antes e depois a gente descobre a doença, né? Nesse caso foi, né? Quer dizer, está sendo, né? Porque hoje em dia No fundo, obesidade. errado, né? A gente ali, vamos, pô, eu sou aluno do doutor Amélio, né? Vamos fazer jus. Nós, endocrinologistas, pelo menos ali, tive grandes professores no IED, sempre valorizaram, sim, muito a obesidade como doença. Vamos falar que, graças a Deus, o mundo, né? Também demais especialidades, hoje em dia, felizmente, estão valorizando o papel que a obesidade tem como centro do processo. Não, é uma doença e uma doença grave e o paciente tem muita dificuldade de tratar. Que resposta você dá aos teus pacientes quando eles te perguntam por quanto tempo eles têm que ser medicados? Porque na cabecinha deles é temporário, até pelo custo dos medicamentos, né? A Mônica é a mais honesta possível, sabia? Hoje em dia eu sempre respondo da seguinte forma: a gente tem duas etapas aqui, a etapa da perda e a etapa da manutenção. Eu sei. Nunca será sobre o remédio, é sempre sobre você. O que a gente vai fazer para te manter com peso saudável vai depender, porque a vida vai depender, né? É o contexto da vida daquele paciente naquele momento. E eu acho que a própria ciência vai entender isso melhor, porque essa regra geral de manter para todo mundo, contínuo, mesma dose, dose máxima, se não tem reganho, e tal, a gente sabe disso. Mas na prática a gente vê que tem gente que a gente consegue reduzir, titular, alternar doses, passar. Então, de verdade, a mais honesta possível, não é sobre o remédio, é sobre você. A gente vai chegar lá e vai ver. E felizmente a gente vai ter muito mais sinal terapêutico logo ali, então é bom para todo mundo, assim. Aí isso não desanima ninguém também. Com Tudo vai ajudar. certeza. Ô, Renildo, acredito que é o consenso os benefícios dos análogos, mas em relação ao desafio de custo do tratamento, existe alguma perspectiva de tornar mais acessível através do SUS, por exemplo? Muitas, tá, Renenda? A gente, como a Beso, está lutando para isso, muito. Tem uma advocacy bastante forte, né? E que está
em Brasília e que está assim acompanhando de perto. Essas mudanças elas vão acontecer. Saiu uma diretriz da OMS, Organização Mundial de Saúde, só sobre isso, porque ninguém não dá para fingir que o benefício não existe. Então, assim, do ponto de vista prático, provavelmente nos próximos meses, com certeza no próximo ano a gente vai ter muita mudança por aí. E tomara que seja da melhor forma, da forma mais sábia, porque assim ter ferramentas que são excelentes, mas nas mãos das pessoas erradas e da forma errada não vai funcionar. Então, lembrar, quem já não viu o paciente, quantos aqui, Mônica acabou de falar, tomando remédio, fazendo tudo errado, adianta? Então, assim, que possamos ter uma real política pública que use esses medicamentos que em breve devem sim estar mais disponíveis, e eu não estou falando das doses mais altas e do medicamento de ponta, mas a gente sabe que existem ótimos resultados também com lira, também com, enfim, com sema em doses mais baixas. Vamos ter aí a queda das patentes. O importante é saber que assim essa discussão ela não vai morrer, vai acontecer, está acontecendo, é logo. E tomara que seja da forma mais ética possível. Eu acho que a gente tem que estar aqui para cobrar, e a ideia do documento era essa, né, em princípio. Boa noite, ótima palestra. Hoje atendi uma paciente com MC de 21 com diagnóstico de lipedema que teve ótima resposta clínica inflamatória, dor e hematomas, com dose 2,5 sem Fiz hepatite? sem perda de peso. Também Não, redução do colesterol com total de 50 miligramas. Algum estudo? então, o lipedema é uma condição que tem sido mais discutida recentemente. Estudos específicos com tisepatida de boa qualidade são escassos, tá? Tem algumas. Infelizmente, tem até. Essa é um terreno que hoje em dia a gente sabe que tem até publicação predatória exatamente desse tema, tá? Em revista predatória. O ponto todo em relação ao tratamento do lipedema é que sempre se falou muito que não ia, o tratamento da obesidade não melhora o lipedema, era o que tinha dos estudos antigos. A gente sabe que muitas mulheres têm as duas coisas, obesidade e lipedema, e sim, tratar a obesidade pode melhorar os sintomas. Eu não sei quanto que essa paciente tinha de IMC inicial, mas não perder nada com 2,5 e IMC de 21, eu acompanharia a composição corporal junto, tá? Porque assim, tratar uma paciente que já é magra, lipedema geralmente tem sarcopenia, às vezes você está melhorando uma parte e piorando outra. Eu não tenho absolutamente nenhum questionamento em relação a individualizar tratamento, tá? Mas do ponto de vista de evidência, a gente acabou pela Bezo de publicar, o André Faria, que foi o primeiro autor, apresentou no Olhar Abeso, uma revisão só sobre lipedema, com o que tem de mais recente em termos de, ela falou, mantido, bioimpedância, ótimo. Se ela conseguiu manter tudo, excelente. Mas eu acompanharia de perto, sabe? Tenho visto muitas mulheres que estão reduzir 1 quilo, enfim, que estão passando aí do ponto nesse uso de Indiscriminada. tisepatida. Não, pelo que eu entendi, ela acompanhou. O próprio diagnóstico do lipedema também tem que ser muito criterioso, porque não obedece clínico, né? A gente tem ferramentas de exames complementares, mas é clínico. Então, tem que ter muito critério. É só a minha sugestão, porque as evidências ainda são menos consistentes e robustas do que existem para as outras doenças. É uma condição que está sendo mais descrita agora. E eu sugiro fortemente que vocês vejam essa publicação nossa. Eu acho que já saiu, porque redução do colesterol. Então, a diretriz falou, mostrou exatamente isso. Redução de colesterol não é o principal ponto desses medicamentos, ok? Você tem uma melhora de perfil lipídico, 20% mais ou menos de triglicérides, aumento de HDL, e muitas vezes é relacionado com a redução de gordura visceral. Então, não parece muito ser por exemplo, tisepatida, esse benefício todo. Talvez uma mudança de alimentação, de estilo de vida junto. Assim, casos que a gente pinça pontos, assim, sempre é bom a gente conseguir ver mais.
globalmente, né? Entender o caso em si. Mas eu acho que eu, hoje em dia, passo metade do meu dia titulando ou tirando medicação, porque o que eu estou pegando de gente tratando demais, evoluindo com sarcopenia, não está no gibi, viu, Mônica? É Também. esse uso indiscriminado. E eu sou a primeira pessoa a falar que a obesidade tem que ser tratada agressivamente, mas agressivamente, corretamente, né? Obrigada pela pergunta, Mônica, também. Também tem a Rosa Coelho. Cíntia, você tem experiência do uso análogos no portador de obesidade e diabetes tipo 1? A outra foi a Mônica É, Fernandes. Ah. sim, sim, sim. Então, assim, esse paciente tendo obesidade junto com diabetes tipo 1, a gente pode usar o análogo. Tem que ter mais cuidado em relação àquilo que você já deve olhar com muita cautela na pessoa também sem o DM1. Então, assim, a hidratação, muitas vezes essas pessoas, eles não. Eu não tenho um grande número de pacientes com DM1, não, tá? Mas os que eu tenho que acabam tendo obesidade, o que você consegue fazer muitas vezes é melhorar o estilo de vida, reduzir a dose de insulina, melhorar o controle glicêmico. Mas, assim, lembrar que o uso de análogos ele tem que ser sempre muito, muito com dose, análogos, né, ou a tisepatida, sempre com doses escalonadas, iniciais muito pequenas e titulação muito lenta. No paciente com DM1, mais ainda, porque você está junto acompanhando o controle glicêmico dele e a dose de insulina. Então, assim, pelo que eu já acompanhei, assim, de casos no passado, sempre o ponto mais crítico é a hidratação. Graças a Deus, eu nunca tive uma complicação a respeito, mas imagina, se o paciente sem DM1 e sem usar insulina, ele já muitas vezes deixa de beber água, tem aquela coisa da estase, daí desidrata, não se dá conta, faz hipotensão. No DM1, tendo obesidade, você não tem contraindicação, mas eu acho que assim, tem que ser muito de perto. É o paciente, você vai ter que tocar mensagem toda hora, pegar o celular, acompanhar, ficar com o sensor ali bem de pertinho, porque você vai estar reduzindo ingesta, às vezes você pode ter uma hipo. Assim, minha orientação é sempre essa, assim, nada contra, mas tem que ser muito, muito, muito de perto, assim, não é um paciente que você pode mandar voltar daqui 3 meses, né? Você tem esse artigo do lipidema? Sim, eu só tenho, vão Você- me matar se eu divulgar assim, tá? Porque assim, ele ia apresentar no Olhar Mesmo esse fim de semana que eu não consegui, infelizmente. Então eu sei que ele acabou de ser aprovado para publicação. Assim que eu tiver o proof, você me manda, por favor, o seu Não, WhatsApp mas ou e-mail e eu te mando. não, poderia, se você lembrar, você poderia, por uma vez aprovado, colocar no grupo? A gente Com está no certeza grupo, né? absoluta. Tão logo seja aprovada, porque eles vão me matar se eu Não, compartilhar não, sem não, estar. mas, não, não, mas eu acho que. Não, com todo prazer, até porque deu um trabalhão, assim, saiu, sei lá, foi tipo esse aqui, 1 ano e meio, 2 para sair esse artigo. Foi um vai e vem, e com certeza compartilha. Assim, é um tema que a gente quer divulgar muito, porque a gente sabe o tanto que a qualidade de vida dessas pacientes é ruim. Assim, não é um sofrimento que deve ser minimizado, como muita gente fala, que não é doença. Não, não é nada disso. É uma doença Mesma que tem coisa que que a ser obesidade. diagnosticada. Exato, tem que ser diagnosticada corretamente. Esse é o ponto. Eu acho que pode ser um próximo tema, porque acho que um assunto muito novo, né? Uhum. Lipidema, acho é um assunto muito novo e ainda de difícil tratamento, né? Não é uma coisa. Não é tão simples, né? E tá sendo muito invadido, infelizmente, mas tem gente muito séria fazendo. Na BES a gente tem um departamento, então já me coloco à disposição aí para indicar ou estar junto aí de Não, não vocês. só interessante, como você colocar no nosso grupo, né? Com Uma certeza. vez permitido, né? Põe sim, não, não, é porque eu falei, divulguei, mas eu não sei se já saiu. Eu devia saber, mas não consegui estar com eles, infelizmente, esse Escuta, fim de não dá para semana. saber, não dá para saber tudo e ver tudo, é impossível, né? Tem uma hora que a gente tem que entender que nós temos limite, É. não é isso? Assim, foi maravilhoso. Eu acho que você podia começar tudo de novo, porque é tanta coisa.
Tanta coisa para pensar, as diferenças, quer dizer, sou anterior a você, como nós víamos obesidade, eu me lembro o ambulatório de obesidade, que era os sábados, hã? Onde é o diabetes hoje em dia. Esse eu não peguei, mas devia ser muito bom, hein? Era só sábado, você só ia aos sábados, né? Quer dizer, você vê a evolução, hã? Do que é a Muito. obesidade hoje, como ela é tratada hoje, como ela tem que ser respeitada hoje, né? Quer dizer, É. eu acho que infelizmente a invasão é muito grande, eu acho que pela Asbem, pela BES, a gente tem um trabalho longo e começando a educar os nossos médicos, né? E assim, são 4 bilhões de pessoas com excesso de peso no mundo. Não vai ser só endocrinologista tratando esse tanto Não, eu de estou gente, falando, não, né? É o papel os de todos nossos nós. médicos, né? Os nossos médicos, né? Para Exatamente. entenderem como são as coisas e não levar. Porque é difícil tratar um obeso. É É, muito é. difícil. Eu acho muito difícil, porque você tem que lidar com o peso, você tem que lidar com a parte emocional dele, você tem que tentar reeducar de uma educação que cada vez vem pior, com alimentação totalmente fora de qualquer padrão. Se você pergunta se vai comer uma verdura, torcem a cara, diz não como isso, não sou coelho, né? Então, Essas coisas estão melhorando, assim, é bem legal. Tem alguns estudos interessantes que mostram até a mudança do padrão do comportamento alimentar com essas medicações. Então, é isso que eu estava falando. Às vezes a gente não tinha ferramenta também que permitisse ver a mudança. Mesma coisa para exercício físico, assim. Imagina, é uma crueldade, às vezes, pedir para a pessoa fazer atividade física se ela mal consegue deambular. Mas depois que ela começa a perder um pouco de peso, eles se mostram super engajado no processo. Então, eliminar também um pouquinho o estigma, né? De não, porque realmente a gente tinha poucas ferramentas, mas é isso que você falou, né? Tem que ter todo abraçando a causa. E também muitas vezes só um médico sozinho com certeza não vai conseguir fazer isso, tem que ter o time todo no nutricionista, processo. toda uma equipe, hã? É, Nós exatamente, temos que entender, nós médicos temos que entender que isso é uma doença, com certeza. né? Olha, eu te agradeço imensamente. Eu desejo a todo mundo, quer dizer, gostaria das tuas palavras finais, mas realmente estou super grata. Foi uma senhora apresentação. Como Eu sempre, tenho agradeço. certeza, quer dizer, a última apresentação também, a visualização, as pessoas estão vindo relativamente poucos, e nós tivemos mais de 400 na última visualizações Legal. depois. Não é? O pessoal, como diz, adoro ver isso sentado numa poltrona, tomando, comendo alguma coisa. Então, com certeza vamos ter o mesmo número de visualização ou até mais. Te agradeço e tuas palavras finais. Mônica, eu agradeço o convite e por ter prestigiado aí o nosso trabalho e deixo o convite para todos para seguir a página da BES, Evidências de Obesidade. A gente vai ter muitos lançamentos e, digamos, vamos ter programas e um mês, um ano cientificamente muito fértil. 2026 está aí e tivemos muito trabalho esse ano, mas será mais ainda. A gente quer realmente assim democratizar o conhecimento da obesidade. Não pode ficar só para ali um grupinho restrito, um nicho, é para todos. E por isso que eu fico muito feliz, porque essa transdisciplinariedade ela tem que acontecer. É o que a diretriz traz, é o que a gente quer trazer. Todas as especialidades têm que saber tratar a obesidade. Então, todos podem acessar a página da Benzo. Isso, Instagram, principalmente o Instagram hoje, mas também temos o YouTube, e a página do nosso site, e tem todas essas diretrizes, inclusive essa que eu apresentei agora. Tá Ah, bem? que ABS ótimo. Evidências em Obesidade. Obrigada mais uma vez. E Eu boa que noite. agradeço, desejo a todos um excelente fim de ano, né? De muita saúde, Feliz Natal, de muita saúde, muita paz
E convido a todos para o nosso próximo encontro, que vai ser dia 21 de janeiro de 26. Muito, muito obrigado, Edilon, muito obrigado. O Samaritano, agradeço imensamente que nos dá essa possibilidade de estarmos juntos com todas as especialidades e aprendendo todo mês um pouquinho mais. E obrigada a tua disponibilidade. Obrigada, Mônica. Boa Muito, noite, muito um beijo, obrigada. um ótimo Natal e fim de ano para vocês. Beijinho. Beijinho.